E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. E nessa videoaula vamos resolver aí a avaliação diagnóstica de entrada aí, caderno M1207. Observe a sequência de bolinhas apresentada no quadro abaixo. A quantidade de bolinhas Q em cada figura está relacionada com a posição N que ela ocupa na sequência. Uma expressão algébrica que modela essa relação é... Então temos que encontrar a expressão algébrica. Sempre nesses problemas aqui, ó, de figuras, sequências de figuras, o primeiro passo é identificar o padrão, né, o padrão que existe aí nessas figuras. Então vejamos. Nessa figura aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, colocar o número 5 aqui, representando a quantidade de bolinhas na figura 1. Na figura 2 nós temos 4, 6, 8, 10, 12 bolinhas na figura 2. Na figura 3 nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 bolinhas aqui, não é isso? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Aqui nós temos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 32. E aqui nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 bolinhas. Perceba que de uma quantidade para outra, de uma para outra aqui, ó, tá aumentando quanto? Então de 5 para 12 aumentou aí 7 bolinhas a mais. De 12 para 21 são 9 bolinhas a mais. De 21 para 32 são mais 11 bolinhas a mais. De 32 para 45 são 13 bolinhas a mais. Então dá para perceber que a taxa de variação não é constante e existe uma variação na própria taxa de variação. E essa variação sim, a variação da taxa sim é constante aí de 2 em 2, tá vendo? Portanto, podemos concluir aqui, ó, que essa sequência ela não é linear, ou seja, ela não aumenta sempre a mesma quantidade. Além disso, ela não é exponencial. Por que ela não é exponencial? Um exemplo de exponencial seria assim, ó. Se da primeira para a segunda dobrasse e dobrasse, 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 ou triplicasse, algo desse tipo, tá? Vemos aqui que não é o caso. Portanto, além disso, né, se você olhar as alternativas aqui, ó, você tem opções aqui de expressões do primeiro grau e do segundo grau. Mesmo sem saber, sem ter as alternativas, né, o que nós faríamos aqui é supor que seria um caso de uma modelagem, que a gente chama na matemática, né? Pegar o problema e encontrar o modelo, né, que vai dar a resposta do problema. Então aqui é uma função aí do segundo grau, tá? Então vamos começar a fazer as contas. A função do segundo grau, vou montar ela de acordo com o problema assim, ó. O n é o número da figura, tá? E o q seria a quantidade de bolinhas. Então, nós temos aqui o Q em função de N. Então, o Q vai ser igual a o A, que multiplica o N ao quadrado, mais o B, que multiplica o N, mais o C, que é o termo independente, tá? Então, essa daqui é a função completa aí do segundo grau, sem novidade, tá? A novidade vai vir agora, ó. O que acontece? Se você não tiver figura, você não tem bolinha. Então, a gente conclui o quê? Que o C é igual a zero, por quê? Quando n for zero, essa expressão toda vai dar C, ou seja, 0, 0. Então, o C, que é esse coeficiente aqui, é zero. Então, vai sobrar para a gente essa expressão aqui, ó, Q, que é igual ao A, que multiplica o n ao quadrado, o n é o número da figura, mais Bn. Para a gente calcular o A e o B, veja quantos pontos nós temos aqui, ó, pares ordenados, ó. Deixa eu colocar aqui do lado para você entender, ó. Primeiro vem o número da figura, ou seja, 1, e a quantidade de bolinha, que seria, no caso, o y, né? Se você quiser fazer essa relação aí. Então, figura 2, 12. Então, são os pontos que a gente tem para jogar ali na nossa expressão e calcular os coeficientes, ó. 3, 21 e assim por diante. Nós temos aqui vários pontos e só precisamos de 2, porque nós temos duas incógnitas ali. Então, tem 4, 32 e, finalmente, aqui, as 5, 45, tá? Então temos aí esse monte de ponto aí, a gente precisa de 2 só. Então vamos escolher 2 qualquer, vou pegar o 2 primeiro lá.
Então, a quantidade de bolinhas vai ser igual a 5 quando n for igual a 1. Então, nós temos 1 vezes a, né? Porque 1 ao quadrado, deixa eu colocar aqui a expressão toda para você entender. Ó. No lugar do n eu coloquei 1, tá? b vezes 1. Então, isso aqui vai dar a mais b. Portanto, ó, a mais b é igual a 5. Você pode aqui isolar uma das letras. Então, vou isolar o b. Tá? Poderia isolar o a também. Mas vou isolar o b. Ó. O b é igual a 5 menos a. Tá? Então, consegue escrever aí o b em função de a. Por isso que a gente precisa só de 2. Em 1, a gente isola uma das letras. Na segunda, a gente substitui e calcula, né? Então, vou pegar aqui o segundo ponto ali, ó. Teremos 12 bolinhas quando o n for igual a 2. Então, nós temos a que multiplica 2 ao quadrado, mais, atenção, o b é 5 menos a. Vou colocar isso aqui, ó. 5 menos a, que é o b, né? Que multiplica o n. Lembra da nossa expressão? O n que é o 2 nesse caso aqui. Então, nós teremos aqui o seguinte. 12, que é igual a 4a, mais, atenção, 2 vezes 5, que dá 10. 2 vezes menos a, que dá menos 2a. Daqui a gente calcula o valor do a. Então, nós temos aqui, ó, 4a menos 2a vai dar 2. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, desse lado aqui vai dar 4 menos 2 dá 2. 2a mais 10. Certo? E aí, isolando o a, nós temos que o 2a é igual a 12 menos 10. 12 menos 10. Portanto, o a é igual a 2 dividido por 2, que dá 1. Né? 12 menos 10 dá 2. O 2 está multiplicando aqui, passa dividindo. Vai ficar 2 dividido por 2, que é 1. Então, a gente volta aqui e calcula o b. O b é 5 menos 1. Ou seja, o b é igual a 4. E aí é só escrever a expressão agora. A nossa expressão vai ser exatamente, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Vai ser essa daqui, ó. Que é igual a n ao quadrado, né? Que o a vale 1, então 1 vezes n ao quadrado, mais 4. Então, o b é 4, 4 vezes n, 4n, tá? Então, esse é o jeito alternativo aqui, é a alternativa A. Então, esse é o jeito correto de fazer essa questão, tá? Outro jeito é quando você não sabe, você faz o quê? Você testa as alternativas. Você pega aqui, ó, tenta encontrar esses pares aqui nas expressões. Em um experimento, uma substância líquida foi exposta a uma variação de temperatura durante 8 minutos. Nesse experimento, a temperatura T em graus Celsius dessa substância variou em função do tempo m. Temperatura T em função do tempo m, em minutos, de acordo com essa relação aqui. Sendo que a maior temperatura atingida por ela correspondeu ao seu ponto de ebulição, a maior temperatura. Qual foi o ponto de ebulição em graus Celsius dessa substância nesse experimento? Então, ele quer a maior temperatura, tá? Nós queremos o T em função de m. Então, aqui vai ser menos 5m ao quadrado com mais 40m. Perceba que não tem o C, é porque o C vale 0, tá? Então, os coeficientes aqui são... O A é que multiplica o m ao quadrado, no caso aqui é o menos 5. O B é o que multiplica o m. E o C é igual a 0 porque não tem aqui. Pronto, esses são os coeficientes da nossa equação. Agora precisamos verificar aqui o que ele quer, né? Ele quer o quê? Ele quer a temperatura máxima aqui, ó. Ponto de ebulição é a temperatura máxima. Certo? Foi a maior temperatura que ele atingiu. Ou seja, nós queremos o y máximo. Em outras palavras, nós queremos o y do vértice. Então, vamos calcular, ó. A expressão que nos dá o y do vértice é essa daqui, ó. Vai ser menos delta sobre 4a. Se ele quisesse o tempo, aí seria o m, tá? Aí seria o x do vértice, né? Porque aqui é a temperatura em função do tempo. Ou seja, no eixo vertical nós temos a temperatura, no eixo horizontal o tempo. Então tá assim o nosso gráfico. Nós vamos calcular o y do vértice. Lembrando o quê? Que a concavidade é para baixo, tá vendo? O a é negativo. Então nossa parábola, ela tem esse formato aqui, ó. Passa pelo zero, faz isso, tá? Estamos calculando esse ponto aqui, o ponto de máximo. Pois bem, vocês sabem que o delta
é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo aqui, ó, b ao quadrado dá 40, ao quadrado dá 1.600, certo? Menos 4 vezes a vezes c, lembrando que o c é zero, então essa parte aqui, ó, vai dar zero. Então, não precisamos nem, é 1.600, ou seja, é o próprio 1.600 aqui. Então, vejamos, o y do vértice vai ser igual a menos 1.600, né, menos delta, dividido por 4a. O a é menos 5. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20. Portanto, o y do vértice aqui, ó, é 160 dividido por 2, vai dar 80. 80, no caso ali, 80 graus Celsius. Alternativa D. Um poliedro convexo tem 12 vértices e 18 arestas. Qual é a quantidade de faces desse poliedro? Então, nós temos a relação de Euler, né, que nos diz o seguinte, que a quantidade de vértices menos faces mais arestas é igual a 2. Então, ó, jogando aqui na formulinha, nós temos quantos vértices? 12 vértices. 12 vértices menos quantas faces não sei, mais quantas arestas? 18 arestas. É igual a 2. Então, 12 mais 18 vai dar 20, 30, menos face é igual a 2. Face vai para o outro lado, o 2 vem para cá, nós temos 30 menos 2, que é igual a face. Então, o número de face vai ser 30 menos 2, que é 28. Então, essa foi a relação de Euler. Considere a função polinomial do primeiro grau que tem coeficiente linear 6 e coeficiente angular 3. O gráfico dessa função f está representado em... Bom, o coeficiente linear é onde o gráfico corta o eixo y e o angular tem a ver com a inclinação da reta. No caso aqui, ó, o angular é 3, positivo, então a reta é crescente. Então já podemos descartar essa daqui, que é decrescente. Essa daqui também é decrescente, essa daqui também é decrescente. Essa daqui nem passa pelo 6. Então nos resta aí, ó, passa pelo 6 e é crescente. Letra A. Observe a equação do primeiro grau apresentada no quadro abaixo. A solução dessa equação é... Então, letra para um lado, número para o outro. Então, nós temos aqui, ó, 35x no primeiro membro, passa o 15x para o primeiro membro também. Temos 100 no segundo membro, passa o mais 100 para o segundo membro. Sempre invertendo as operações, tá? 35 menos 15 vai dar 20x. Do outro lado, nós temos 200. O x fica, o 20 divide o 200, que vai dar 10. O resultado aí, ó, 200 dividido por 20 vai dar 10. Então, x é igual a 10. Você volta na equação, substitui e vê se dá certo, ó. 350 menos 100 vai dar 250. 150 mais 100, 250. Observe abaixo o gráfico da função R em R polinomial do primeiro grau, tá aqui. Então, lembra que a gente viu no primeiro lá? Nós vimos que, ó, a função do primeiro grau é do tipo assim, ó, x é igual a... Aliás, y é igual a 1a, que multiplica um x mais o b. O A é o coeficiente angular, B é o linear. O B é onde o eixo, o gráfico corta o eixo Y, tá? É esse ponto aqui, ó, 0 para x, B para y. Então, quando x é 0, o y vai ser B. Então, tá aqui, ó, passa pelo 4, certo? Então, a gente já pode o quê? Eliminar algumas aqui, ó. Já vamos eliminar essas duas aqui que não é, ó. Essa aqui não passa pelo 4, essa aqui também não. E essa aqui é menos 4 também não. Ficamos com duas, tá vendo? E aí, ó, o A, que é o coeficiente angular, nesse caso aqui, ó, a reta é crescente. Se a reta é crescente, o A é positivo. Então, o A não pode ser negativo. Portanto, ó, não pode ser essa B também, só pode ser a C, tá? Então, esse é um jeito de você fazer rapidamente, hein, sem precisar fazer um monte de conta. Essa daqui eu passei no canal como forma de desafio, tá? Já resolvi várias vezes essa da questão aqui. É muito parecida com aquela das bolinhas, tá? Muito parecida com a das bolinhas. Então, mais uma chance de você entender o processo. Olha lá. Observe abaixo a sequência de figuras construídas a partir de determinado padrão geométrico. Tá aí. A expressão algébrica que determina a quantidade de triângulos na cor cinza que compõe cada figura em função da posição n que essa figura ocupa nessa sequência é...
Então vamos identificar o padrão. Quantidade de triângulos cinza, tá? Então aqui ó, na figura 1, um triângulo cinza. Na figura 2 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos cinza. Na figura 3 nós temos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E na figura 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 28. 28. Então tá aí. Perceba que o crescimento aqui não é linear e nem exponencial, tá? Daqui para cá aumentou 5, daqui para cá aumentou 9, daqui para cá aumentou 13. Então não é um crescimento linear e nem exponencial. Nesse caso, então, por hipótese, aí a gente vai supor que seja uma equação do segundo grau aí, tá? A expressão. E aí você vai lembrar que a equação do segundo grau completa essa daqui, não? Ax² mais bx mais c. Adaptado para o nosso problema aqui, vamos colocar em função de n, tá? Então, bolinha em função de n, deixa eu ver, é triângulo no caso, né? Vamos chamar de t. T em função do número da figura. Então, vai ficar assim, a que multiplica n ao quadrado, n é o número da figura, mais b que multiplica n, mais o c, tá? Lembrando que assim como naquela questão, na primeira questão, se não tiver figura, não tem triângulo. Então, o c vale zero, né? Quando a figura é zero, o c vai valer zero. Então, nós temos aqui que o c é igual a zero, portanto, nossa expressão vai ficar apenas com a, que multiplica n ao quadrado, mais bn. Precisamos descobrir quem que é o a e quem que é o b. Para isso, ó, só pegar esses pontos aqui, ó. Temos o valor do n e o valor do t. Então, vamos começar com o primeiro ponto aqui, ó. O número de triângulos vai ser igual a 1 quando o n for 1. Então, vai ficar a mais b, que é igual a 1. Daqui, nós podemos isolar ou a ou b. Vamos isolar o b. Então, b é igual a 1 menos a. Vamos pegar esse 1 menos a e substituir na segunda vez. Vamos pegar o ponto 2, 6. Então, vai ser igual a 6 a quantidade de triângulos quando o x for 2. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado, né, que multiplica o a. Estou substituindo nessa expressão aqui, ó. Certo? Só coloquei o 2 na frente, né? Mais 2b. Mais 2b, tá? O 2 é o número do n, é o valor do n. Só substituir lá. E aí, nós temos o seguinte, ó. 4a mais 2b. Lembrando que o b é isso daqui, ó. Então, no lugar de b, vamos colocar 1 menos a. Daqui já vai sair quem? O valor do a. Então, nós temos 6, que é igual a 4a, mais 2 vezes 1, que dá 2, menos 2 vezes a, que é 2a. Pronto, 4a menos 2a vai dar 2a positivo, com mais 2. O mais 2 passa para o outro lado, vai ficar 6 menos 2, que é 4. Isso aqui é igual a 2a. O 2 está multiplicando, passa dividindo, nós temos que o a, deixa eu colocar aqui na frente para economizar espaço, o a é igual a 2. Descobrir o valor do a, vem aqui, ó, e descobre o valor do b, ó. Só pegar 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. E aí, descobrimos que o a é 2 e o b é menos 1. Aí a gente escreve a nossa expressão finalmente, ó. A expressão vai ser 2 que multiplica o n ao quadrado menos n. Então, essa é a nossa expressão aí. Utilizamos o quê? A função do segundo grau, alternativa letra E. Bom, um jeito assim que você poderia fazer é o quê? Testar as alternativas, só que diferente lá da primeira questão, nessa questão aqui, a alternativa correta estava lá na última. E aí você ia perder um tempão, né? Lembrando que aqui eu fiz bem devagar porque eu estou explicando, mas na prova isso aqui é muito ligeiro, tá? Muito mais rápido do que ficar testando. Bom, Ricardo trabalha em uma fábrica de joias e deseja produzir um pingente com o formato de um polígono regular. A figura abaixo apresenta o formato desse polígono. Que polígono é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o hexágono. Para produzir esse pingente, Ricardo precisa inserir em uma máquina a medida da soma dos ângulos internos do polígono, para que ela possa cortar de uma chapa metálica o pingente com o formato desejado. Qual deve ser a medida inserida por Ricardo nessa máquina para construir esse pingente? Bom, aqui existe uma fórmula, né? Então,
Soma dos ângulos internos de um polígono é dado pela expressão SI vai ser igual a número de lados menos 2, que multiplica 180 graus, tá? Nesse caso aqui são 6 lados, nós temos então que a soma dos ângulos internos vai ser 6 menos 2, que multiplica 180 graus. E aí, SI vai ser igual a 4 vezes 180 graus. SI é igual a 4 vezes 180 graus, vai dar exatamente quanto? Deixa eu ver aqui. Vai dar 720, né? Deixa eu ver aqui. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 8, 32. Vai o 3. 4 vezes 1, 3. Com mais 4 vezes 1, 4. Com mais 3, 7. 720 graus. Alternativa B. Daniel tinha uma determinada quantia em sua carteira. Ele gastou um terço. Gastou um terço dessa quantia. No supermercado restou R$330. Qual foi a quantia que Daniel gastou no supermercado? Então, Daniel tinha uma quantia, certo? Não sabemos quanto que é essa quantia, mas sabemos o quê? Que um terço dessa quantia mais R$330 é igual ao que ele tinha, certo? A quantia ele tem X. Gastou um terço de X e ainda sobrou 330. Então, essa é a quantia que ele tem. X para um lado, o número para o outro, nós temos aqui, ó, X. Esse cara aqui era positivo, vai ficar negativo. E isso aí é igual a 330. 1 inteiro menos 1 terço vai sobrar 2 terços de x, que é igual a 330. 3 multiplica, então vai ficar 2x, que é igual a 3 vezes 330, vai dar 990. E o 2 divide, 990 dividido por 2, você sabe que vai dar 495, não é isso? 450 mais 45, R$495. Alternativa D. 10. Observe o gráfico da função. Essa função é representada abaixo. De acordo com esse gráfico, a função f é negativa no intervalo. Então, essa daqui, gente, como vocês já devem saber, o intervalo aqui seria bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 3, porque é só negativo nesse pedaço aqui, ó. Então, essa função aqui, na verdade, são os valores, de acordo com esse gráfico, a função f é negativa no intervalo, então nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 3, tá? Entre 0 e 3 não pode ter nenhum, entre 1 e 3, na verdade, não pode ter nenhum nem um 3, então seria aqui, intervalo aberto, tá? Aberto no 1, aberto no 3. Por isso, essa daqui foi anulada, essa questão. Considere a função exponencial cuja lei de formação é essa daqui. Qual é o domínio dessa função? Então, para eu saber o domínio aqui, dá para a gente fazer o seguinte. Ó, imagina, o x está lá no expoente. Se o x está no expoente, ele pode ser um valor positivo? Sim. Pode ser um valor negativo? Sim. Pode ser zero? Sim. Pode ser qualquer número? Sim. Então, aqui, a resposta correta é qualquer real. Tá? O domínio aqui são os valores do x, tá? Pode ser qualquer x. Considere a matriz P apresentada abaixo. Então tem a matriz aí, ó. Qual é a matriz que representa o produto de um número de um escalar pela matriz? Então é só você pegar cada elemento da matriz P e multiplicar por menos 2. Então vai ficar assim. Você vai ter lá menos 2, que multiplica menos 3, menos 2, que multiplica 2, depois embaixo, menos 2, que multiplica 5, depois menos 2, que multiplica menos 6. Tá aí. Resolvendo isso daí, você vai ter aqui que o menos 2 vezes P vai ser 6 positivo aqui, 4 negativo aqui, 10 negativo aqui e 12 positivo aqui. Então, 12 positivo está aqui, 4 negativo, 6 positivo, 10 negativo, letra B.
Durante a construção de um parque aquático, um brinquedo está sendo projetado para ser instalado sobre uma piscina de borda circular. Nesse brinquedo, duas placas de madeira de formato triangular serão fixadas com os três vértices sobre a borda dessa piscina e a outra com o vértice no centro e os outros dois também na borda da piscina. Observe o esquema abaixo, o desenho da borda dessa piscina com as duas placas de madeira PQR e OPQ que serão instaladas nesse brinquedo, tá aqui. Qual deve ser a medida do ângulo PRQ identificado em cinza da placa a ser instalada nesse brinquedo? Então esse aqui, ó. Esse ângulo aqui. Perceba que esse ângulo é um ângulo o quê? Inscrito. O ângulo inscrito. PRQ, ângulo inscrito. E esse ângulo aqui, ó, o POQ, POQ é o ângulo central. E existe uma relação entre o ângulo inscrito e o central. A medida do ângulo inscrito, vamos lá. A medida do ângulo inscrito, no caso aqui, ó. Vamos lá, a medida do ângulo central, vamos começar assim, ó. A medida do ângulo central é igual ao dobro da medida do ângulo inscrito. Então, essa é a relação que tem. Se ele nos deu um ângulo aqui, ó, 76 graus, ou seja, aqui o ângulo inscrito é x. Aliás, aqui é o ângulo central, né? O ângulo central é 76 graus. O ângulo inscrito é 2 vezes x. Certo? Então, aqui é o ângulo inscrito. O 2 passa dividindo, nós temos que o x, então, é metade disso aí, que é 37 graus, tá? Metade de 37 graus, não, 38 graus. 38 graus, alternativa letra A, tá? Então, em outro vídeo eu posso demonstrar isso daí para vocês, mas tem na atividade do caderno Aprender Sempre, tem essa demonstração, inclusive usando o GeoGebra, eu posso deixar aí no link para vocês, ou não, talvez não. 14. Paulo encaixou o desenho de um relógio analógico em um plano cartesiano para a realização de um trabalho. Observe abaixo o esquema criado por Paulo para isso, tá aí? Então tem aqui, ó, a medida do ponteiro, a altura e um ângulo alfa. A partir desse esquema, ele escreveu a altura A atingida pelo ponteiro dos minutos em relação ao eixo horizontal em função do ângulo formado entre eles. A lei de formação que relaciona a altura H em centímetros e o ângulo alfa indicado no desenho é... Então, a altura em função de alfa. Nós sabemos aqui, ó, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Aqui é um triângulo retângulo aqui, ó. Então, nós temos que seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 10 centímetros, tá? Então, 10 passa multiplicando, nós temos que H em função de alfa vai ser igual a 10 vezes o seno de alfa. E aí está na alternativa letra D. O Matheus está jogando um jogo virtual em que o participante inicia a partida com 10 pontos. A cada fase, esse participante avança sua pontuação e sua pontuação é dobrada. Dobrada a cada passo. Em determinada partida, Matheus avançou 3 fases nesse jogo. Qual foi a pontuação de Matheus nessa partida em que ele avançou 3 fases do jogo? Então, ele começou com 10 pontos, avançou uma vez, ficou com 20, avançou outra vez, ficou com 40, avançou mais uma vez, ficou com 80. 3 fases, 80 pontos. Uma fábrica comercializa seu leite longa-vida em embalagem em formato de bloco retangular, conforme o desenho abaixo. Ao embalar o leite, essa fábrica deixa um espaço vazio dentro da caixa correspondente a 2 cm de altura para evitar problemas de pressão interna. Considerando desprezível a espessura do material utilizado, qual é o volume ocupado pelo leite dentro dessa embalagem? Então ele deixa aqui, ó, 2 centímetros de espaço vazio, né? 2 centímetros aqui na altura aqui. Então nós temos que calcular o volume desse bloco aqui, né? Então vai ficar com a altura de 18, né? Descontando aí os 2 centímetros, nós temos 18 centímetros aqui de altura.
Então, a área da base vezes a altura não tem segredo. Isso daí, você vai ter lá que o volume de leite vai ser igual a 8 vezes 8 vezes 18. Ou seja, 64 vezes 18. Vamos fazer essa conta aqui rapidamente. 64 vezes 18, nós temos 4 vezes 8, 32. Vai o 3. 6 vezes 48 com mais 3, 51, né? 1 vezes 64, 64. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 5, aqui vai dar 11. 1.152 centímetros cúbicos. O volume aí, 1.152 centímetros cúbicos. Alternativa C. Carolina comprou pelo mesmo preço vários pares de chinelo em uma loja de calçados. Ela percebeu que a quantidade de pares de chinelo que comprou nessa loja corresponde numericamente ao preço de cada par. O valor total dessa compra foi de R$ 64. Ela comprou a quantidade de pares de chinelo que não sabemos quanto, né? Quantos pares de chinelo Carolina comprou nessa loja? Então, de novo, Carolina comprou pelo mesmo preço vários pares de chinelo, não sabemos quanto. Ela percebeu que a quantidade de pares de chinelo que comprou nessa loja corresponde numericamente ao preço de cada par. Qual o valor dessa compra? Bom, quantidade de chinelos X vezes o preço de cada um, vamos fazer assim, X vezes Y é igual a 64. Porém, ela falou que o X é igual a Y, ou seja, o preço de cada chinelo é igual à quantidade de pares. Entendeu? Então, se X é igual a Y, aqui só pode ser o quê? Nós temos aqui 8 vezes 8, né? 8 vezes 8 que é igual a 64. Você poderia fazer aqui x vezes x, x ao quadrado. Substituindo aqui em cima, aqui você poderia fazer também, x ao quadrado igual a 64. Tirando a raiz, nós temos que x é igual a raiz de 64, que é igual a 8, né? Sem novidade. Gabriela pendurou em um prego um painel para colocar fotos na parede do seu quarto. Para que esse painel fique na posição desejada por Gabriela, a corda que o sustenta no prego deve estar posicionada conforme apresentado no desenho abaixo, tá? O desenho. Dessa maneira, Gabriela precisa garantir que a distância H entre a barra e o prego seja igual a quantos centímetros? Aqui no caso, uma altura, né? Tem uma altura aqui, Nós temos hipotenusa, temos cateto, então ficou fácil, Pitágoras, né? Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um é 24, o outro é a altura. Então vai ficar a altura ao quadrado é igual a 25 ao quadrado menos 24 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 25 ao quadrado dá quanto? 25 vezes 25 dá 625, não é isso? 625 menos 24 vezes 24, vou ter que fazer essa conta que eu não lembro mais. Quanto que é de cabeça? 16 vai 1, 8, 9, 8, 4, 6, 7 vai 1, 576. 576. Então, h ao quadrado é igual a 625 menos 576. Quanto que dá? 625 menos 576. 5 não dá, emprestou aqui. 15 tira 6 fica 9. Aqui não dá, emprestou, ficou 5. 11 tira 7 fica 4. 49. 49 na raiz vai ficar com h igual a raiz de 49, que você sabe que é igual a 7, né? h igual a 7 centímetros. Alternativa B. Uma fábrica de bebidas engarrafa todos os dias a mesma quantidade de suco em garrafas iguais, utilizando para isso 4 máquinas com o mesmo desempenho. Para engarrafar essa quantidade diária de suco, essas 4 máquinas levam 300 minutos. Em determinado dia, uma dessas máquinas apresentou defeito. A fábrica executou o trabalho com as demais. Quanto tempo em minutos essa fábrica levou para engarrafar a quantidade diária de suco nesse dia? Então aqui, nós temos garrafas, né, é tempo, e máquinas, certo? 4 minutos, aliás, 4 máquinas, né? 300 minutos, 4 máquinas. Se eu tiver 3 máquinas, X minutos. Agora temos que prestar atenção, porque assim, quanto maior a quantidade de máquinas, menor é o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, aqui, aqui diminui, aqui aumenta. Certo?
Então nós temos que inverter uma dessas colunas aqui. Vamos inverter a coluna do x, estrategicamente. Então vai ficar assim, ó. X está para 300, assim como 4 está para 3. Então eu alterei a coluna aqui do tempo, tá? E aí você faz a conta normalmente aí, ó. 4 vezes 300 vai dar 1.200 dividido por 3. Então nós temos que o x é igual a 400. 400 minutos, né? E faz sentido, né? Tem que demorar mais, tem menos máquinas trabalhando. Um fotógrafo possui uma câmera que é capaz de fotografar a uma velocidade de 0,02 segundos, ou seja, aqui é 2 milissegundos, né? A representação fracionária da velocidade dessa câmera em fotografar é, então, 0,02, né? É 2 dividido por 1000, é 2 milissegundos, né? 2 milésimos de segundo. Alternativa C. São 3 casas, 3 zeros. Lorena, engenheira ambiental, está estudando a poluição por resíduos industriais no rio de sua cidade. Certo dia, ela descreveu essa função aqui, que relaciona a poluição ao tempo em horas, entre 0 e 24 horas. O gráfico que apresenta a periodicidade dessa quantidade de poluição em função do tempo é... Então veja que nós temos aqui, ó, é a função seno, tá? Isso é muito importante. Além disso, ó, estamos mexendo no período, estamos mexendo na amplitude e também na translação. Está transladado aqui, ó, 5 unidades para cima. Vamos interpretar tudo aqui, ó. Está somando 5 unidades ao valor do y, significa que a nossa função subiu 5. Está multiplicando por 2 aqui a função, significa que a nossa amplitude aumentou. Aumentou uma unidade, né? Ou dobrou. E aqui dentro ó, nós temos 1/6, tá? Então nós estamos aumentando o período. Então ele vai demorar mais para fazer um ciclo completo. Vamos lá, vamos verificar. Ó. Primeiro, só as funções seno, tá? As funções seno são essas que começam aqui, ó, no zero, tá? Então sempre está aqui na parte mais baixa e nunca está aqui no pico, né? Essa daqui, por exemplo, é cosseno. Por que é cosseno? Porque o ponto aqui começa em cima. Então essa daqui não é. Essa daqui pode ser, essa daqui também. E essa daqui não. Essa daqui não, porque ela está começando do zero e a nossa está transladada para cima 5 unidades, tá? Agora vamos analisar cada uma delas. Começando pelo período, ó. 5 vai até o 7. Então o período não, amplitude 2. Então essa daqui está correta. Essa daqui já não foi. Essa daqui, ó, de 5, 6. Essa daqui, esse período, a amplitude não está aumentada. Essa daqui sim, ó, aumentou também. Porém, vamos ver aqui o seguinte, o segundo passo que a gente tem que ver, ó, tem amplitude, agora o período. O período aqui vai aumentar. Se o período vai aumentar, essa daqui o período diminuiu, ó, ficou mais rápida. Essa daqui é mais lenta, essa daqui, ó, é 1/6, tá? Então o período aumenta. Quando a gente divide aqui, dentro o período aumenta. Essa daqui ficou mais rápida, essa teria que multiplicar ali em cima pelo número inteiro, tá? Então é isso. Essa é a análise que a gente faz aí, rapidamente. Observe os pontos na reta numérica abaixo. Qual desses pontos melhor representa a localização do ponto do número menos raiz de 15 nessa reta numérica? Ou perceba que raiz de 15 é menor que raiz de 16, né? Raiz de 16 é 8. Então nós temos aqui entre 3, o número está entre menos 3, né? Esse número aí está entre menos 3, na verdade ele é menor que menos 3, né? Deixa eu colocar assim, ó. É menos raiz de 15, tá? Então nós temos menos raiz de 15. Então ele é menor que menos 3, maior que menos 4. Certo? Então menos 3, menos 4 está onde? Está aqui, ó. Menor que menos 3, menor que menos 3, maior que menos 4. Essa representação aqui, ela está meio que... Deixa eu ver aqui o negócio. Menor que menos 3, tá certo. Menor que menos 3, maior que menos 4, tá aqui. É o S. Reinaldo está fazendo um pingente que terá 3 madeiras diferentes.
Para fazê-lo, Reinaldo utilizou dois círculos, um com o dobro do raio do outro, e os posicionou um sobre o outro, alinhando-os pelo contorno. Em seguida, ele irá fazer um corte para fixar uma pedra. A figura abaixo apresenta os círculos de centros P e R da madeira como foram posicionados e as linhas tracejadas onde Reinaldo fará o corte. Certo? Vai fazer esse corte aí, legal. Para preparar a pedra que será fixada nesse pingente, Reinaldo precisa saber qual é a medida do ângulo MNR, sendo R um ponto no contorno do círculo de centro P. Qual é a medida do ângulo que Reinaldo precisa saber para preparar essa pedra? Qual é a medida do ângulo que Reinaldo precisa saber para preparar essa pedra? Então, Reinaldo precisa saber a medida do ângulo, do ângulo MRN, ou seja, MRN, esse ângulo aqui, ó. Então perceba que aqui nessa circunferência escura aqui, esse ângulo é inscrito. Se ele é inscrito, ele é metade do central. Então metade de 80, que é 40, sem novidade. Resolva a equação abaixo. Tá aí a equação exponencial. O valor da incógnita x nessa equação é... Então sempre que a gente tem uma equação exponencial, o que a gente faz? A gente escreve na mesma base, tá? Então 216 dá para escrever na base 6. Que é o quê? É 6 vezes 6, não é isso? Aliás, 6 vezes 6 não. Vamos lá, divide por 6 aqui vai dar quanto? 216 por 6 vai dar 36, não é isso? Aqui vai dar 3 vezes 6, sobrou 2, baixou... sobrou 3, né? Baixou 6, 36. Por 6 vai dar 6. Por 6 vai dar 1. Então aqui é 6 ao cubo, tá? Então 6 elevado a 2x mais 1 é igual a 6 ao cubo. Ok? Então 6 ao cubo é 216. Igualamos as bases, o que a gente faz? Iguala os expoentes. Quer dizer o quê? Que 2x mais 1 é igual a 3. 2x mais 1 é igual a 3. 2x fica, 1 passa, vai ficar 3 menos 1 que dá 2. O x fica, o 2 divide por 1, 2 dividido por 2 dá 1. Então, tá aí, x é igual a 1. Uma nova hidrelétrica será construída para aumentar o abastecimento de energia elétrica de uma determinada região. Para medir o comprimento que deve ter a barragem dessa hidrelétrica, foi utilizado um esquema composto por 3 retas paralelas RST, então tem RST, representado no desenho abaixo. A medida em metros da barragem dessa nova hidrelétrica será de... Então a barragem está aqui, ó, essa largura do rio aqui, ó. Certo? O segmento inteiro aqui é 10 mais a barragem, que eu vou chamar essa barragem de comprimento X. Então é só montar as razões, ó, entre os segmentos. Ó. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Só que eu vou fazer o contrário para o X ficar em cima, tá? Estrategicamente. Então eu vou fazer esse está para esse, assim como esse está para esse. Então, traduzindo, 10 mais a largura da barragem está para 66, assim como 40 está para 60. Certo? Aqui dá pra gente fazer o quê? Ó? Dar uma simplificada aqui. Dá para dividir mais aqui também, né? Dá para dividir mais aqui, ó. Aqui vai dar o quê? Por 2 vai dar 2. Aqui 3. 2 terços. Fica mais fácil. Então a razão aqui é uma fração equivalente a essa. Então nós temos 10 mais x, que é igual a 2 terços, a 2 vezes 66, vai dar 112, né? 2 vezes 60, 120, 132, é isso? 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13, 132. Bom, o 66 passa multiplicando 2, vai dar 132 e o 3 divide. Portanto, nós temos aqui, ó, x, que é igual a 132 dividido por 3, menos 10. Tá? Passei o 10 para lá, subtraindo. Então, nós temos 132, dá para dividir por 3? Deixa eu ver aqui, ó. 132 dividido por 3. Aqui vai dar 4, que dá 12, sobra 1. 12 por 3 dá 4, 44. Então, x é igual a 44 menos 10, ou seja, x é igual a 34. 34 metros.
Então, alternativa D. Com isso, finalizamos aqui a correção, então, da avaliação diagnóstica de entrada. O número dela é o 120, vamos ver aqui, 1207. Atendendo a pedidos aí, essa foi a 1207, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa as notificações e indica o canal também pros seus colegas aí, tá bom? Tamo junto, é nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.